João 18, 39. A gente vai iniciar. A gente vai agora para a condenação, né? E a crucificação de Jesus. Verso 39. E é Pilatos falando: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo: este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Então, pois, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a sua cabeça. E eles colocaram um manto de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus. Então golpearam com suas mãos. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: esse que vou trago para vocês, para que saibais que eu não acho nele culpa alguma. Aqui a gente tem o primeiro bloco que eu quero tratar, que é sobre a afirmação tríplice de Pilatos sobre Jesus. Aqui no versículo 4, Pilatos fala algo, né? Eu não acho nele o quê? Culpa alguma. Vamos abrir ali em Lucas 23. E tem uma curiosidade interessante sobre essa afirmação. Lucas 23. 23, 4. O que todos acham? Diz o seguinte: então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem. Vamos agora para Lucas 23, 14. Diz o seguinte: disse-lhes: trouxeram-me este homem como um pervertedor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. E o versículo 22 de Lucas 23: e ele disse-lhe pela terceira vez: porque que mal ele fez, não achei nele culpa de morte, portanto castigá-lo e o soltarei. A lei vai dizer que precisa de 2 a 3 testemunhas para estabelecer. Embora ele seja uma só, a gente observa que Pilatos, ele afirma quantas vezes que Jesus Cristo é inocente? 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí Pilatos aqui afirma a inocência de Jesus 3 vezes. Então a gente vê aqui uma afirmação que demonstra que de fato Cristo era inocente. E a gente não percebe esses detalhes. Eu creio que não foi algo aleatório isso. Claro, conduzido por Deus, e o evangelista Lucas, ali no caso, eu acho que ele faz questão, acredito eu, de referendar que 3 vezes, ele fala, pela terceira vez, Pilatos diz que Cristo era inocente. Ele faz isso, por quê? Porque as pessoas estão lendo os evangelhos, e era comum e natural que ladrões, criminosos fossem crucificados. Para não deixar de dúvida quem é esse, que Jesus Cristo não era um ladrão, não era um criminoso, o próprio pretor, o próprio Pilatos, afirma 3 vezes que Jesus Cristo não tinha culpa alguma. E ali no verso 40, do capítulo 18, embora Pilatos admita que Jesus não tem culpa, aqui a gente vê uma noção de democracia. Uma noção de democracia que deu errado, né? Então todos gritaram novamente dizendo: este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era o quê? Um ladrão. Então o povo, instigado pelos sacerdotes, o mesmo povo que já viu o milagre de Cristo, esse povo escolhe Barrabás. Esse povo pede que Barrabás seja solto e pede que Jesus Cristo, que era o rei dos judeus, seja condenado. E o que aconteceu então? Os soldados fazem uma coroa de espinhos e puseram sobre a sua cabeça e colocaram no manto de púrpura. Aqui no capítulo 19, verso 2. Isso é algo que a gente tem que pensar. Por quê? Olha só que interessante. Quem é o rei de todo o universo? Jesus. O que os soldados fizeram? Colocaram uma coroa de espinhos para zombar do reinado de Cristo. A afirmação que ele era rei, de fato ele era rei. Os soldados fazem o quê? Eles deturpam a imagem de Cristo e colocam uma coroa de espinho, colocam um manto, uma cor púrpura, a cor roxa. Eu gosto de roxo porque a cor roxa significa realeza mesmo, né? Uma cor muito bonita. E
eles fazem o que então? Eles estão zombando de Cristo. É comum que o mundo, na história, zombe de Cristo. Uma das primeiras imagens de Jesus, feita pelos ímpios, era a imagem de um jumento. Como é que eles representavam Jesus? A super interessante da época era a imagem de um jumento, de cristãos adorando Deus jumento. Era assim que os ímpios faziam em relação a Jesus. Sempre foi essa hostilidade contra Cristo. Então, quando a gente vê no carnaval pessoas seminuas, fingir que estão sendo Jesus, essas coisas, isso é o mundo. Satanás sempre fez isso. Satanás sempre zombou da figura de Cristo. Aqui eles zombam da figura de Cristo, colocam uma coroa de espinho, colocam uma púrpura, para fingir que é um rei que está sendo açoitado. No segundo e terceiro século era a figura de um jumento. Os cristãos adoram o Deus jumento. Por quê? Porque ele entrou como um jumentinho em Jerusalém. E hoje em dia a gente vê de maneira descarada como a figura de Cristo ela é vilipendiada. Uma coisa interessante, quando acontece o Ramadã, ou qualquer outra festividade de outra religião, você não vê uma reportagem assim: Maomé era um pedófilo, porque casou com uma menina de 9 anos. Buda realmente era um bom homem por ter abandonado a sua esposa e ido ficar embaixo de uma árvore para receber a iluminação. Agora, o que você vê no Natal? Jesus de fato existiu? Você vê no Natal o quê? Jesus teve alguma relação com Maria Madalena? Pedro tirou a autoridade de Maria Madalena? É assim que você vê. O que a igreja escondeu de Jesus, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Tem um livro do Bartiero, horroroso, que eu leio na biblioteca, Já tem um aviso quando você abrir o livro ali, eu botei: esse livro é escrito por um filho do diabo. Por que isso acontece? Porque o mundo odeia Cristo. Então a gente vê essas manifestações de ódio. Por que não fizeram isso com os outros crucificados? Porque eles não eram Jesus. Então, se o mundo odiou Jesus, vai nos odiar. Se o mundo é contra Jesus, será contra nós. Se o sistema de coisas ele acha absurda a figura de Cristo, achará absurda a nossa figura. Isso é natural, isso é normal. Porque eles fizeram isso com Jesus. Pilatos falou: não tem culpa. E mesmo assim Pilatos faz o quê? Pode bater à vontade. Não pode zombar, pode ridicularizar. Até aqui, então, até o verso 4, está tranquilo? Então vamos continuar. No verso 5. Saiu então Jesus vestido com um manto de púrpura e coroa de espinho, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Quando os principais sacerdotes e os oficiais o viram, gritaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. E ouvindo, Pilatos, quando ouviu essas palavras, ele ficou ainda mais atemorizado. Aqui eu quero o verso 7. Temos uma lei. Por que Jesus morreu? Jesus não morreu ou não foi condenado porque ele pregava o amor. A gente fala: Jesus morreu porque ele pregava o amor. E as pessoas mataram Jesus. Não entenderam a mensagem de repartir de Jesus, essa bobajada toda. Embora esteja na mensagem de Cristo, não foi isso que o fez a ser condenado pela lei judaica, então posteriormente pela lei romana. Aqui está uma afirmação: nós temos uma lei. Segundo a nossa lei, ele deve morrer porque ele se fez filho de Deus. E quando a expressão filho de Deus, para os judeus não é como a gente entende. O que o ocidental entende? Filho de Deus, todo mundo foi criado por Deus. É a noção comum de todo mundo. Então, eu não sou filho de Deus. Quando eles falam filho de Deus, é alguém que é Deus, que tem a essência de Deus. Então, por isso que acontece o testemunho de Jeová, porque eles pegam a noção de filho de Deus ocidental e colocam no texto. Filho de Deus é alguém que é Deus. Por isso que você não é filho de Deus. Porque se você é filho de Deus, só pode ser quem de Deus. Porque o filho do homem é homem. Então o filho de Deus só pode ser Deus. Aí vamos abrir em João, capítulo 5, verso 18. Não, antes em Levítico 24, 16, desculpa. Depois João. Levítico 24, 16. Levítico 24, 16. Levítico 24, 16 diz o seguinte: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá, e toda a congregação certamente o apedrejará, assim como estrangeiro que é nascido na terra. Quando blasfemar o nome do Senhor será morto. Eles entendiam que o que Jesus disse era uma blasfêmia.
Eles estavam certos do que a lei dizia. A lei falava o seguinte, que um blasfemo, que blasfema o nome de Deus, devia morrer. Isso é interessante porque não tem neutralidade. Jesus falou: eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus falou que ele era Deus. Os judeus só tinham 3 possibilidades. Jesus de fato é Deus, então não é um blasfemo. Jesus acha que é Deus, mas não é blasfemo, e ele é maluco, ele acha que é alguém que não é. Jesus sabe que não é Deus e diz que é Deus. Jesus é mentiroso. Quando eles falam que a lei diz que o blasfemo tem que morrer, eles estão certos. A lei da teocracia de Israel dizia isso. A questão é que eles não acreditavam que Jesus era quem disse que era. Pegando para a gente hoje, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos que não servem a Jesus, eles estão dizendo, com todas as letras em suas obras, que eles acreditam que Jesus ou é um mentiroso, porque disse que era Deus e não é, ou é um blasfemo. Estão chamando Deus de quê? Porque Deus é o testemunho do Filho. De que eles estão chamando Deus? De mentiroso. Então, mas a pessoa faz tudo certinho, e só porque ela não crê em Jesus vai para o inferno, está chamando Deus de mentiroso. Eu devo entrar na questão dos não evangelizados, pessoal. Eles não evangelizados. Quem fala isso já foi evangelizado. Já foi evangelizado. E o Xing Ling lá na China. Não vou entrar nisso hoje. Mas a pessoa que fala isso não é o Xing Ling lá na China. É a pessoa que está aqui. Correto? Então, toda pessoa que não confessa Jesus concorda com os fariseus que Jesus está blasfemando. Não existe meio termo. Eu acho que ele é um grande espírito de luz, um grande profeta. Mas ele falou que ele era Deus, não só um grande profeta. Um grande profeta não pode ser mentiroso ou maluco. Um grande espírito de luz não pode ser mentiroso ou maluco. Ele falou: eu sou um grande espírito de luz. Ele falou: eu sou Deus. Então, toda pessoa que não serve a Jesus acredita que ele é um mentiroso ou um blasfemo. Aí tem um outro caso que é só da boca para fora. Eu creio que Jesus é Deus. Muitas pessoas falam isso. Eu creio que ele é filho de Deus, eu creio que ele é o Senhor, mas vive como se ele não fosse. Então o que está dizendo? Mesmo se ele for, isso não significa que a minha vida deva se mudar de acordo com a vontade dele. Não vale a pena servir Jesus, mesmo ele sendo Deus. Eu prefiro viver a minha vida. Isso é uma absoluta total diferença ao Senhor. Então note que os pecados continuam os mesmos. Eles não acreditaram em Jesus, é fruto da incredulidade. Se as pessoas ao nosso redor, elas acreditassem de fato nessa mensagem, elas mudariam suas vidas inteiras por essa mensagem. Os judeus, se de fato acreditassem aqui, eles iriam abdicar de seus cargos. O sacerdote ia falar: não tem mais sumo sacerdote porque o Messias chegou. Ele ia falar isso, mas ele não acreditava. Agora sim, João 5,18. João 5,18. Diz o seguinte, aqui é uma afirmação do evangelista, fala no verso 17: mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Portanto, por causa disso, em razão disso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por que os judeus procuravam matá-lo? Porque não só violavam o Shabat, mas também dizia que Deus era seu próprio pai e fazia-se igual a Deus. O que vai falar os adventistas aqui? Quem está afirmando que ele violava o Shabat eram os judeus. Quem fala isso com Jeová? Quem está dizendo que se fazia igual a Deus eram os judeus? Não. Quem está afirmando isso não é os judeus. É o evangelista explicando por que os judeus queriam matar. Quem está falando? Portanto, quem está explicando é o próprio João. Jesus fazia 2 coisas: violava o Shabat. Mas como ele podia violar o Shabat e ser inocente? Mateus 12 fala que os sacerdotes violam o Shabat e ficam sem culpa. Então o Filho de Deus também pode fazer isso. Ok? Pode fazer isso. E de fato ele se fazia igual a Deus. Quem afirma isso não é os judeus. O que o autor não está dizendo? O autor não está dizendo o seguinte: olha, e os judeus diziam que ele fazia isso. Não. O autor está dizendo que ele fazia isso. Então quem está afirmando que ele violava o Shabat, que se fazia igual a Deus, é o próprio João dizendo isso. É João dizendo, não é os judeus. Embora os judeus falassem isso, o autor está dizendo: sim, ele se violava o Shabat. Por quê? Porque ele colhia espiga? Não podia. Não mandava alguém carregar uma cama no Shabat? Não podia. Mas ele pode, porque ele é Senhor até do sábado.
Ele pode fazer isso. E se fazia igual a Deus, por que ele pode se fazer igual a Deus? Porque de fato ele é. Né? Ok? Então, aqui eu quero chamar a atenção para a reação de Pilatos agora. Ele ouviu que ele blasfemou, né? Que se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essas palavras, ele ficou mais atemorizado. E entrou outra vez na sala do julgamento e disse a Jesus: de onde tu és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse então Pilatos: tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: tu não poderias ter poder contra mim se de cima não te for dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, fala contra César. Umas coisas importantes aqui. Primeiro, a primeira reação de Pilatos é de medo. Pilatos ficou atemorizado. Não é para menos, né? Ficou atemorizado. Porque filho de Deus. A esposa de Pilatos teve sonho em relação a Jesus e filho de Deus. A gente não sabe se Pilatos entende isso como filho de Deus baseado na mitologia pagã, né, como Hércules da vida, até porque a mitologia grega foi absorvida pela romana, ou se ele já conhecia a noção hebraica de filho de Deus, de fato era Deus. Eu acredito que ele deve ter estudado um pouco da religião hebraica, né, e entendia o que Jesus estava sendo acusado. Aí a pergunta dele: da onde tu és? E qual é a resposta de Jesus no verso 9? Jesus deu resposta? Não deu resposta. Por quê? Porque ele já tinha falado com Pilatos que o rei não era desse mundo, que ele não queria governar este mundo, que ele veio para testemunho da verdade. Pilatos virou as costas. Agora Pilatos, não por interesse de se converter ou de entender, e sim por medo e por querer ser do encarceramento, ele fala: da onde tu és? E Jesus ignora isso. Quando Paulo fala pregar tempo fora de tempo, não é pregar para quem não quer ouvir, é pegar a situação favorável e desfavorável. Não é pregar para quem já rejeitou o Evangelho e não quer mais. Chega um momento que você prega o Evangelho, você fala de Jesus, você fala, a pessoa: eu já entendi, eu não quero. O que você vai fazer mais? Tem mais o que fazer? Não tem mais o que fazer. O próprio Jesus fazia isso. O próprio Jesus fazia isso. Jesus não deu resposta. Conto de novo, como eu falei, acho que na escola dominical passada. Quando uma pessoa não quer o Evangelho e pergunta sobre o Evangelho, apenas por qualquer outro motivo, seja para zombar, para ridicularizar, qualquer outra coisa, a melhor resposta, a resposta mais bíblica, é não dar resposta. Não dá resposta. Não sou que a gente aprende, não, vamos falar, ele quer saber, às vezes não quer saber. Não quer saber. Então Jesus não deu resposta. Aí Pilatos ficou ofendido. O homem ficou ofendido porque Pilatos era alguém que tudo que perguntava dava resposta pela posição que ele estava. Era uma pessoa de autoridade. Então quando ele perguntava alguma coisa, a pessoa era obrigada a dar resposta. A gente sabe disso por quê? Pela resposta que Pilatos dava. Disse então Pilatos: tu não falas comigo? Não sabes tu que tem poder para te crucificar e tem poder para te soltar? Quem você pensa que é para não falar comigo? Está achando que está falando com quem? Ou não falando com quem? Não. Quando uma autoridade te fala alguma coisa, a reação natural é que ele espere que você responda. Aqui Pilatos age como um coronel. Como você ousa não me responder? Ele fala: você não tem ideia, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar. Aqui Pilatos, ele demonstra que não é inocente. Ele afirma: se eu quisesse, você não seria crucificado. Por isso que o credo fala: padeceu sob o quê? O poder de Pôncio Pilatos. O credo está afirmando que Pilatos tem culpa. Então, não é como algumas pessoas vão fazer em alguns filmes: Pilatos é coitadinho, algumas novelas, Pilatos tadinho. Pilatos, embora ele não quisesse matar Jesus, ele o fez porque não queria problema para ele. Estava sob o poder dele. Pilatos se omitiu. Então, qual é a resposta de Jesus a Pilatos? Tu não poderias ter poder contra mim se de cima não te for dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aí Jesus: não tem pecadinho e pecadão. Tem pecadinho e pecadão sim. Só fala que não tem, mais tempo. Quanto maior conhecimento, mais você é cobrado. O servo que não conhece a vontade do Senhor e não o fizer, será açoitado com poucos açoites.
o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não fizer, será açoitado com muitas açoites. Por que os judeus, os judeus tinham mais pecado que Pilatos? Um pecado maior, melhor dizendo. Porque ele conhecia a Torá, conhecia a lei. O cara nasceu em Belém. Nasceu em Belém, de uma virgem. Multiplicou pães e peixes, andou em cima d'água, ressuscitou morto. Quem ele pode ser? Messias. Eles rejeitam. Então eles têm um pecado maior. Agora Jesus fala algo interessante para nós aqui. Pilatos, um governante ímpio, só tem poder porque de cima foi dado a ele governar. A igreja tem que ficar esperneando porque ela não tem poder político. Jesus aqui não buscou poder político. Ele não buscou governar politicamente. Você só tem poder porque do alto te foi dado. Quando o alto quiser tirar o poder de você, o que o alto vai fazer? Vai tirar. Então a igreja se perde a achar que a função dela é governar politicamente esse mundo. Quando Jesus fala, não poderia nada contra mim se de cima não te fosse dado. Se Deus não permitir que algo seja feito contra a igreja, algo não será feito contra a igreja. Simples. Isso é confiar na soberania de Deus. Melhor tu ficar na frente de instituição do governo, ficar berrando, clamando para que Deus mande um meteoro e acabe com os inimigos políticos. Não é melhor do que fazer isso, é você confiar no Senhor. Né? Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo. Né? Agora, os judeus aqui pegam Pilatos no ponto fraco dele. Se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra César. Aqui Pilatos teve um motivo muito sério. Se eles souberem lá em Roma que eu passei pano, que eu deixei um suposto rei vivo, vão achar que eu estou metido numa conspiração. Pilatos sabia que Jesus falou que ele não era desse mundo, mas como é que essa informação chegaria a Roma? Seria uma informação correta. O telefone sem fio. Ia chegar que um revolucionário foi solto por Pilatos. E o que Roma iria interpretar? Pilatos que é o poder. Então Pilatos aqui ele fica com medo de César, mas não com medo de Deus. Né? Tranquilo até aqui? Viu como não é tão simples? Só a cena aqui é muito complexa, muitas coisas estão acontecendo aqui. Ouvindo então Pilatos esse dito, verso 13, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se no assento de julgamento, no lugar que é chamado pavimento, mas em hebraico Gábata. Era a preparação da Páscoa e cerca da hora sexta, e ele disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles gritaram: fora com ele, crucificam. Disse-lhe Pilatos: eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Primeiro ponto aqui é uma questão histórica. O verso 13 vai demonstrar que o Evangelho não foi escrito em hebraico, porque ele está traduzindo do hebraico. Olha o que ele fala, né? Pilatos, tendo dito isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no assento de julgamento, no lugar que é chamado pavimento, mas em hebraico é o que? Gábata. Então está escrevendo em outra língua que não é hebraico. O lugar era chamado de Gábata, mas ele escreveu pavimento, depois ele lembrou, mas isso em hebraico tem esse nome, o que é uma clara prova que os evangelhos não foram escritos em hebraico, como algumas seitas falam, foram escritos em grego, porque ele pega o termo grego e fala, mas em hebraico quer dizer isso. Se fosse em hebraico, essa afirmação seria desnecessária. Mas aqui um ponto interessante. Ao meio-dia, na hora sexta, Pilatos faz uma afirmação: eis o vosso rei. Eis o vosso rei. Mas o que eles gritaram? Fora com ele. Fora com ele. O que eles pediram? Crucifica. Pilatos faz a derradeira pergunta: devo crucificar o vosso rei? E aqui eles negam Yahvé, negam Jeová. Responderam os principais sacerdotes: nós não temos rei, senão César. Eles afirmam que não tem nenhum outro rei que não César. Eles se rendem ao Estado e dizem que Deus não é o rei deles. Os judeus aqui, os sacerdotes, os líderes falam: nós não temos outro rei. Quem é o rei dos reis? Quem é o Senhor dos senhores? Quem é o verdadeiro rei de Israel? E quando eles falam isso, eles também negam a sua esperança no Messias, porque a ideia que ele mesmo nutria que o Messias seria o rei de Israel. O que eles falam? Nós não temos rei, senão César. César é nosso rei. Aqui eles de fato renegam a sua condição de povo de Deus.
Nós não temos rei. Nós temos... Oi? Sim, nosso rei é César. Eles renegaram. Por quê? Para poder matar Jesus. Para poder matar Jesus. Então aqui os judeus, eles renegam isso. Continuamos. Verso 16. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E eles tomaram Jesus e o levaram. E carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado lugar de uma caveira, que é chamado em hebraico Gólgota, mais prova que não está em hebraico, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Hebraico, grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Logo eles achavam que Jesus era mentiroso. Ele falou isso, mas ele não é. Respondeu Pilatos: o que escrevi, eu escrevi. Nós não sabemos se Pilatos fez isso para provocar os judeus ou se de fato ele acreditava que Jesus era o Rei dos Judeus. Nós não sabemos. Mas o fato é que, de novo, os judeus falam: nós não acreditamos que ele é o Rei dos Judeus. Por quê? Porque só temos um rei, e o nome desse rei é César. Ele não é o Rei dos Judeus. Ele disse que é, mas não é. Então os soldados, sendo crucificados a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, também sua túnica. Mas a túnica era sem costura, toda de tecido alto a baixo. Portanto eles disseram entre si: não rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura que diz: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Vamos abrir em Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Vamos ver um salmo messiânico, algo que faria com o Messias. Eles dividem as vestes entre si e lançam sorte sobre a minha vestimenta. Alguns ateus céticos vão falar: Jesus Cristo manipulou as profecias. Eles falam isso, como entrar montado no jumentinho. Como Jesus poderia ter manipulado essa profecia se ele estava crucificado? Como ele podia ter feito com que os soldados repartissem as suas vestes e tirassem sorte se ele estava crucificado? Não tinha como ele fazer isso. Isso é interessante porque os judeus, os sacerdotes, conheciam as profecias. Eles estão vendo as profecias serem feitas na frente deles. Eles estão vendo a profecia acontecer na cara deles. Eles estão vendo que estão repartindo sorte sobre a roupa de Jesus. Eles sabem que isso é uma profecia messiânica. E eles vendo isso na frente deles, eles simplesmente ignoram, porque não queriam aceitar. Para aquele que quer crer, nenhum milagre é necessário. Para aquele que não quer acreditar, todo milagre será insuficiente. Não tem. Se você quer crer no Senhor, nenhum milagre precisa. Se você não quer crer, todo milagre é suficiente. A profecia sendo cumprida na frente dos judeus e eles não enxergando que de fato é o Messias. E junto à cruz de Jesus estava em pé sua mãe e sua irmã, e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse a sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Temos aqui um objeto de debate. Esse argumento é um forte argumento para dizer que Maria não teve outros filhos. O que eles vão argumentar? Que se ela tivesse outros filhos, Jesus não teria deixado ela sob o cuidado de João. É um bom argumento. Porém a Bíblia fala de irmãos e irmãs de Jesus. Eles vão argumentar que mas no aramaico a palavra para irmão e primo é a mesma. É verdade, só foi escrito em grego, não era aramaico. Então o argumento é nulo. Qual é a melhor explicação para esse texto? Os irmãos de Jesus não criam em Jesus.
ainda. Não criam em Jesus, eram ímpios. Deixar Maria sob o cuidado de ímpios, mesmo que depois eles fossem convertidos, seria uma temeridade. Por quê? Porque ímpio, especialmente ímpio aqui que não crê em Jesus, não era só como hoje. Eu não creio, mas pode ir na igreja. Não, você não vai seguir Jesus. Você não vai seguir Jesus. Então, Cristo aqui coloca uma viúva sob o cuidado da igreja, que era comum no primeiro século, não tinha aposentadoria, tinha nada. João, a partir desse momento, você vai sustentar minha mãe. Ela será como a tua mãe. Você será como filho dela. O cuidado de Jesus com sua mãe. A igreja, porque João estaria envolto no trabalho da igreja, a igreja sustentaria Maria. Como de fato Paulo ordena que sustenta as verdadeiras viúvas, aquelas que deram testemunho de piedade. Então aqui a gente observa o cuidado do Senhor com o sustento de sua mãe, para que sua mãe não fique desamparada. Cristo se preocupa com seus servos, se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com cada detalhe de nossas vidas, né? E ele dá essa incumbência. E o que o discípulo faz? Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa, né? O discípulo João aqui cuida de Maria. Ele também foi sábio, deixou também sob o cuidado possivelmente do discípulo mais novo, né? E os outros que morreram logo em seguida também, né? Aí deixa sob o cuidado de João. João vai morrer bem velho, perto de 100 anos de idade lá, na década de 90. E temos agora a morte de Jesus. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Salmo 69, 21. Aqui sim ele poderia fazer um autocumprimento, mas ele é o Messias, ele quer que a Escritura se cumpra. Salmo 69, 21. Diz o seguinte: eles também me deram fel para o meu alimento, em minha sede me deram vinagre para beber. Isso é interessante. Alguém fala, então, estou com sede. Jesus pode manipular entre aspas, eu estou com sede, olha só, estou com sede. O Messias pedirá, falará que tem sede na crucificação. Legal. Agora, quando você está com uma pessoa que pede, fala que está com sede, o que você vai dar a essa pessoa? Água. O que eles deram? Um vaso cheio de vinagre e beberam uma esponja de vinagre. O negócio que usava para limpar as coisas, as latrinas. A esponjinha no banheiro. E botaram no vinagre. Você não tinha álcool 70%, 90%. Você não tinha vejo. Como é que você limpava as coisas? Aliás, vai ter. Se um dia um gato mijar na mão de vocês, usem vinagre. Né? É muito bom. Né? Fica um cheirinho. Mas imagina. E eu acho que eles não limpavam a esponja diariamente, não trocavam, não iam no mercado e compravam novas esponjas. Então o que eles dão para Jesus? Jesus fala, me deram, o que o Salmo fala? Me deram para beber o quê? Vinagre. Foi um gesto de humilhação. Pegaram uma esponja, um vaso cheio de vinagre. Sabe aquele vaso cheio de vinagre? Não é vinagre como hoje. Você pega, você limpa, bota ali, aí a coisa vai ficando. Aí pegaram isso, botaram numa esponja de vinagre, né? E pondo sobre o sol, colocaram na boca de Jesus, para que Jesus recebesse isso. A gente fala, não, é um absurdo nos humilharem dessa maneira, eu não vou ficar calado, eu não vou. Deus, Criador dos céus e da terra, que disse luz, o que aconteceu? Houve luz. Façam-se da terra os vegetais, o que aconteceu? Aconteceu. E das águas nascem os peixes, enxames, e das aves povoem o céu, e as aves povoaram o céu. Criou tudo pronto. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Acabou. Tudo que eu precisava fazer aconteceu. Aqui é interessante, os mais puritanos em relação ao grego falam: está consumado, está, não significa pago em sua totalidade. É verdade, não significa. Significa terminou. Terminou.
Só que essa expressão era utilizada nas notas de promissórias quando você pagava a última parcela. Então, embora o texto não significa pague em sua totalidade, não significa, essa expressão era usada quando você estava pagando a prestação do seu carro de boi lá no Império, no Oriente Próximo, né, e no Império. Quando você pagava a última parcela, havia uma nota escrito: está consumado, está pago. O que aquilo ali indicava? Que tudo que você devia foi pago, foi concluído. Aqui quando o Senhor fala está consumado, ele fala, ó, concluí a obra, a dívida está paga. A dívida está paga. Agora, olha que interessante. Todos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão dizer que ele deu um alto brado, deu um grito, menos João. Só que os outros não vão dizer está consumado. Olha, vamos abrir lá aqui em Lucas 23, 46. Por isso que Deus deu 4 evangelhos. Lucas 23, 46. Cadê? 23, 46, instante. É 23, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deu 22. Vamos ver se é. Eu não entendo às vezes minha própria letra. É aqui mesmo. Diz o seguinte: e Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ele falou isso em alta voz e rendeu o espírito. Ele gritou, mas ele falou uma outra palavra junto com isso, que Lucas não registra, mas João vai registrar. Agora, vamos abrir em Marcos 15, 37. Marcos 15, 37. Ele rende o espírito e fala: Pai, em minhas mãos eu entrego, tuas mãos entrego o meu espírito. Bom. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. Ele agora morreu. Ele morreu. Agora Mateus 27, 50. O que vocês acham? Isso. O seguinte: e Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. Os três sinóticos, o véu do templo se rasga. Quando Jesus fala: entrega o meu espírito ao Pai, ele brada em alta voz. Sabe o que Jesus falou? Então morre, está consumado. Foi isso que Jesus falou. Ele entrega o espírito ao Pai e brada em alta voz, para todo mundo ouvir: está consumado, está terminado. E o véu do templo se rasga. Foi isso que o Senhor fez. Publicamente, está consumado. Está consumado. E por causa disso nós temos hoje livre acesso ao Pai. Porque foi pago toda a nossa dívida. A nota de promissória foi rasgada. Né? A célula de ordenança que era contra nós foi cravada na cruz. Ele fala: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia, tipo um domingo de Páscoa, foi mais ou menos isso. Foi um dos grandes sábados, sábado não comum, era sábado e além disso ia começar o sábado, depois sexta após o pôr do sol, um sábado que era no período de Páscoa. Pediram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro com que ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais.
pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles olharão para o qual perfuraram. Tem alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus Cristo morre antes do Shabat, na sexta-feira. Alguns vão fazer uma cronologia toda estranha para tentar afirmar que Jesus morreu na quarta-feira, né? Aliás, muitos pastores batistas acreditam, hoje em dia o pastor batista tem tanta coisa, que Jesus morreu na quarta-feira. Eles pegam toda uma cronologia, pegam um texto grego e fazem toda uma coisa muito elaborada de muitas páginas para tentar mostrar isso. Se isso for verdade, como explica que todos os pais da igreja que estavam próximos erraram o dia? Como? E vão aumentar, não, porque tem que ficar 3 dias morto. Então será quinta, sexta e sábado para ressuscitar no domingo. Vão aumentar. Tem que ser um total de 24 horas por dia. Alguns vão ser até pior, não. Ele ressuscitou no sábado, que foi quarta, quinta e sexta, então ele ressuscita no sábado. Vamos dizer isso. Porque tem que ficar 3 dias e 3 noites, como Jonas ficou. É uma expressão judaica muito comum. Sexta, primeiro dia, sábado, segundo dia, domingo, terceiro dia. É como os judeus contavam. Por isso fala 8 dias depois que deu uma semana, é como os judeus contavam. Os judeus contavam dessa maneira, não como nós contamos. Então quando fala 2, 3 dias, não está falando de 48 horas, 72 horas. Está falando daquela maneira. Se eu ficar um parte da sexta, o sábado inteiro, uma parte do domingo, dá quantos dias? Dá 3. Né? Então, quando você ouvir alguém falar que ele morreu na quarta-feira, não na sexta, isso é meio anticatolicismo, porque sexta-feira é coisa católica. Não é. Toda a cristandade, desde os primórdios, os primeiros pais, quando olhavam esse texto, estavam ali pertinho e falavam: olha, foi na sexta, restou no domingo. Se achar que todo mundo errou, até o século XIX, quando começa mais ou menos isso, é você dizer que ninguém sabia ler a Bíblia. E você dizer que o pessoal da época era tudo tanso. Né? Não tem como. Não tem como. Então, Jesus morreu na sexta-feira, ok? Agora tem uma coisa interessante. Eles pedem que quebrem os ossos. Por quê? Porque quando você quebra os ossos, a base de sustentação na cruz, ela não tem mais. Os ossos da perna. A pessoa, ela se sustenta aqui. Aí todo o peso do corpo vai vir para o pulmão. E você vai morrer asfixiado. Para que morra rápido. Por que eles pediram isso? Porque não queriam, olha que interessante, não queriam que houvesse crucificados no Shabat, para não contaminar o Shabat. Eu posso mandar o inocente para lá fazer um julgamento forjado, no horário que não pode, eu posso mentir, comprar testemunha, tudo isso eu posso. Só não posso ter um morto agora no Shabat, porque aí eu fico contaminado. Não pode. Então olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia deles. Então o que eles fazem? Eles fazem isso. Só que acontece alguma coisa, eles quebram as pernas do primeiro e do segundo, né? Mas quando vem Jesus, eles não quebraram as pernas, porque ele já estava morto. Primeiro ponto aqui, eu queria destacar: o soldado perfurou e saiu sangue e água, né? Jesus Cristo morreu asfixiado, provavelmente, né? O coração deve ter estourado, uma parada cardíaca deve ter acontecido e ele morre. Foi um conjunto de fatores. Agora, sangue e água. Vamos abrir ali em 1 João 5, 6. 1 João 5, 6. Que fala do testemunho do Filho. Diz o seguinte: este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os testificam, que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam um. Ali Deus dando testemunho de quem Jesus era. Obviamente você pode entender que teologicamente refere-se também ao batismo, né? Só que é muito interessante que o que sai de Jesus quando ele perfurasse o seu lado direito? Sangue e água.
demonstrando de fato a obra de Cristo. O batismo simboliza a nossa regeneração, o sangue, o nosso perdão. Eles furam Jesus Cristo e sai sangue e água, é Deus testificando a testemunha na terra: olha, vocês estão matando o Filho de Deus, vocês estão matando o Filho de Deus. E aqui uma linguagem bem joanina. E aquele que ouviu, que era o único discípulo que estava na crucificação, era João, o único, todos fugiram. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz. Que interessante, ou João é o maior dos mentirosos, ou essa cena ocorreu. Eu sei que eu estou falando a verdade, porque já tinha gente dizendo na época que não era verdade. Eu sei que estou falando a verdade, e eu falo isso para quê? Para que vocês creiam. Para que vocês creiam. Eu falo isso para que vocês creiam, pois essas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos seria ou será quebrado. Vamos abrir em Salmo 34, 20. Salmo 34, 20. O cordeiro não poderia ter osso quebrado. Diz o seguinte: ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. Não seria maculado. 34, 20. Não seria maculado o corpo de Jesus. Jesus morre antes. Jesus não vai morrer quando os homens disserem que ele tem que morrer quebrando as pedras. Ele entrega a sua vida ao Pai antes que socorra. E o verso 37, e outra vez diz a Escritura: eles olharão para a qual perfuraram. Zacarias 12, 10. Aqui, embora os dispensacionalistas falem que ocorrerá no futuro, a evidência, João interpreta isso como algo que ocorreu, né? E após isso, então, o Espírito de graça e súplica derramado sobre os habitantes de Jerusalém. Há Atos capítulo 2, judeus, a igreja judaica, a primeira igreja judaica, composta somente por judeus. O Espírito Santo foi derramado após que ele se perfurado, 50 dias depois. Então eu creio que isso ocorreu. Olha que interessante: mas derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o Espírito de graça e súplica, e olharão para mim, aqui me transpassaram, e aqui é maravilhoso, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Aqui fala: e olharão para mim, mas derramarei e olharão para mim. Ora, quem está falando? É Deus. Eles vão olhar para mim e vão chorar por quem chora pelo seu filho único, unigênito, e pelo primogênito, porque Jesus é o filho unigênito, que é o único filho que tem a essência do Pai, mas é o primogênito de muitos que seriam iguais a ele. Ele fala: eu derramarei o Espírito de graça e súplica. Alguns tentam colocar isso no futuro, uma possível conversão de Israel. Eu até não nego a possibilidade, porém, o contexto imediato para mim aqui é que após isso ocorrer, 50 dias após, o que ocorre? O Atos capítulo 2. E os judeus olham para ele e se convertem a uma grande igreja de 3.000, 5.000 pessoas em Jerusalém. Aqui a gente, mais uma coisa que Cristo não poderia ter manipulado. Como é que ele vai manipular que ele seria perfurado no momento da sua morte? Não tem como ele fazer isso, né? Não há como ele fazer isso. Amém? Alguma dúvida? Então a gente continua posteriormente com o sepultamento e a instituição do dia do Senhor na próxima escola bíblica dominical. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Notemos que todo o ambiente da cruz foi de maneira detalhada, controlada pelo Pai. Tudo. É que eu falo, a questão da liberdade humana, ela existe, é verdade, mas é como um barco. Dentro do barco, você mexe onde você quiser, mas o barco vai seguir o rio. Vai seguir o rio. Então Deus não está nem um pouco preocupado e assustado com o destino das nações. Porque na cruz ali, tudo estava saindo exatamente como planejado. E os homens, de maneira muito livre, tirando de sua maldade, faziam aquilo que queriam. Porém, Deus o Pai nunca perdeu o controle.
e a gente possa, quando a gente pensar que a gente não merece, que a gente não merece mesmo, ouvir o que Jesus falou: está o quê? Consumado. Eu já paguei. Eu já paguei. Está pago. A minha dívida foi executada, a promissória foi paga, rasgada, não deve mais nada, graças à obra de Jesus Cristo na cruz. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que o Senhor fale em nossos corações, que o Senhor fale, Deus, em nossa mente, que nós possamos, Senhor, honrar esse sacrifício de uma maneira digna, Senhor. Que nós possamos falar desse sacrifício, Pai, dessa coisa grandiosa, Deus, esse ato grandioso que foi Deus morrendo por pecadores, Senhor. Deus homem morrendo na cruz. Te louvamos por isso, Senhor. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.